Irmãos, às vezes eu fico assim com a impressão que o Dia dos Pais é mais feliz que o Dia das Mães, mas não é não, né? É uma impressão só, né? Esses dias são assim dias gostosos, né? Gostosos da gente lembrar e pensar e agradecer. Nós temos esse Pai tão especial, tão maravilhoso. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem trazido ao meu coração. É um texto bíblico. Eu tenho aprendido muito com esse, com outros textos da palavra de Deus. Irmãos, algo que eu agradeço muito a Deus é quando eu olho para a minha vida e eu vejo as mudanças que têm sido operadas, eu posso perceber que maioria, se não todas essas mudanças foram operadas pela palavra do Senhor, pela leitura, pela meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, ela é palavra de Deus mesmo, ela é palavra do Senhor, vem do coração do Pai para o nosso coração. Não há dúvida nenhuma, irmãos, de Gênesis, Apocalipse, palavra de Deus, palavra revelada do Senhor. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus, essa é nossa convicção, é isso que o Espírito Santo tem trazido às nossas vidas, aos nossos corações. E eu quero convidar você nesta manhã para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículos 14 até ao 23. 2 Samuel, capítulo 15, versos 14 até ao 23, e depois o versículo 30. 2 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque de outra forma não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair, não seja caso que ele nos apanhe de súbito e lance sobre nós a ruína e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Assim saiu o rei com todos os da sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam na última casa. E todos os seus servos iam ao seu lado, mas todos os quereteus e os peleteus e os giteus, 600 homens da guarda pessoal de Davi, seguiram de Gate, caminhando adiante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta, fica-te com o rei, e porque és estrangeiro e exilado, torna ao teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a vaguear? Pois eu vou para onde puder ir. Volta e leve contigo teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que iam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava, e o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. Verso 30. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando, tinha a cabeça coberta, um sentimento de lamentação profunda, caminhava com os pés descalços, arrependimento, humilhação. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra.
Deus, algo que aconteceu há tantos anos atrás, mas continua falando profundamente aos nossos corações, porque esta palavra é tua, essa palavra é viva, essa palavra é gerada pelo teu Espírito, sustentada, revelada, iluminada pelo teu Santo Espírito. Então, Deus, fale conosco nesta manhã. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender com o Senhor. Deus, aqui estamos, Deus, para aprender com o Senhor e com a tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Queridos irmãos, querida igreja, nesse dia tão alegre, tão feliz, tão festivo, nesse dia em que comemoramos o Dia dos Pais, eu gostaria de refletir por alguns instantes com todos vocês, com todos os presentes, acerca do drama vivido por Absalão. O drama vivido por Absalão, filho de um dos homens mais extraordinários, filho de um dos homens mais bem-sucedidos de toda a Bíblia, o rei Davi. Queridos, Davi, a exemplo da maioria dos pais aqui presentes, era um homem extremamente ocupado. Era um homem extremamente ocupado. Não sei se tem alguém aqui nesta manhã, ou me ouvindo através da internet, mais ocupado do que Davi. Além de ocupado, ele era honrado, ele era trabalhador, ele era um homem cheio de responsabilidades, ele era um rei, o rei de uma nação que Deus estava abençoando de uma forma tão tremenda. Mas, meus queridos, quando eu olho para Davi, quando olhamos para Davi, nós percebemos que esse homem extraordinário, apesar de ter conquistado dezenas de reinos, dezenas de nações, ele não foi capaz de conquistar o coração do seu filho. Esse texto me faz chorar. Irmãos, esse texto é uma bomba para a minha própria vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes ganhamos tantas e tantas vidas para Jesus, mas o nosso filho, a nossa filha, o nosso cônjuge, ele se perde. Davi, esse general que venceu Golias, esse homem aclamado pelas multidões, esse rei extraordinário, o maior conquistador, um homem que não pôde construir o templo por causa das mãos sujas de sangue de suas conquistas. Esse homem conquistou o mundo de então, mas esse homem não conseguiu conquistar o coração do seu filho. O drama familiar vivido por Absalão é um dos mais trágicos e comoventes registrado na Bíblia. Com uma riqueza de detalhes impressionante que não conseguimos traduzir aqui nessa manhã. Infelizmente, entretanto, esse mesmo drama continua a acontecer na vida de milhares e milhares de filhos que, como Absalão, são órfãos de pais vivos. Quem sabe nossos filhos não estão vivendo esse mesmo drama. Quem sabe o meu filho, o seu filho, não está vivendo agora, em algum lugar, esse mesmo drama. Por isso, nessa manhã tão especial, eu gostaria de lhes mostrar, à luz do texto sagrado, o que levou um filho que amava profundamente o seu pai a odiá-lo, a ponto de desejar a sua morte. A questão nesta manhã, meus queridos, é essa: o que leva um filho apaixonado pelo pai, um filho que amava profundamente seu pai, o ama, o que leva esse filho a odiar o seu pai, a ponto de desejar a sua morte, a ponto de guerrear contra ele para matá-lo?
O que é que leva um filho apaixonado pelo pai a se revoltar contra ele de tal forma que vem a morrer de forma trágica, quando lutava para receber o seu carinho e a sua atenção? É sobre isso que eu quero lhes falar nesta manhã. E o tema da mensagem é este. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã é este. O drama de um filho apaixonado pelo seu pai. Quantos dramas destes eu tenho encontrado ao longo da minha pequena carreira pastoral. Quantos e quantos filhos eu tenho encontrado vivendo dramas semelhantes ao drama experimentado por Absalão. Queridos, o drama de Absalão, um filho apaixonado pelo pai, ele foi consequência de 3 fatores que eu quero pontuar nesta manhã. E peço que você possa pedir ao Espírito Santo que eu esteja revelando, trazer revelação na revelação. Revelação na revelação, para que haja mudança, para que haja transformação. O drama de Absalão, esse filho apaixonado pelo pai, ele foi consequência, meus queridos, em primeiro lugar. A primeira grande consequência é que ele tinha um pai ausente. Davi foi um pai ausente na vida do seu filho. E essa é uma tragédia anunciada, pais ausentes. Muitas vezes com os mesmos argumentos que Davi teve. Mas Davi foi um pai ausente. Olha esse texto, olha que coisa impressionante quando a gente olha o texto. 2 Samuel 13, 24 e 25. Absalão foi ao rei e lhe disse... Absalão, filho, ele vai ao seu pai, ele vai e diz, eu teu servo. Veja, o relacionamento já não é um relacionamento tão pessoal, é um relacionamento meio impessoal. Infelizmente, muitas vezes isso acontece. Absalão foi ao rei, que era seu pai, e lhe disse, eu teu filho, não, eu teu servo. Estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Eu queria tanto, pai, que você fosse. Mas veja, ele não tem nem condição de expressar isso de uma forma mais carinhosa. Então ele o expressa de uma forma muito formal. Eu, teu servo, estou tosqueando. Criou toda uma situação para ver se tinha o pai do lado dele. Eu quero meu pai do meu lado. Eu quero meu pai. Vocês têm um rei, mas eu quero meu pai. E ele vai ao pai. Olha a resposta do pai. Respondeu o rei, não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse. Oh, meu Deus do céu, tem pai que é cego. Embora Absalão insistisse, e ele se recusou, Absalão estava gritando por um pai, e Davi respondendo como um rei. Você pode ser muito importante onde você está. Você pode ter um grau de importância muito grande, mas para seu filho, você é pai. Você já imaginou chegar em casa, ficar na porta, cumprimentando os meus filhos? Oi, pastor, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão, vamos entrar, vamos entrar. O que ele queria era o pai. Davi dá lá uma desculpa. Davi não tem tempo, é muito ocupado. Tem coisa mais importante para fazer do que lá ver tosquiar as ovelhas do filho. Mas a questão não eram as ovelhas, a questão era estar junto com ele. E diz lá, embora Absalão insistisse, ele recusou ir. Recusou. Davi não sabia, vai saber mais tarde, de forma trágica, o que essas recusas acabaram fazendo no coraçãozinho do seu filho. Não tem tempo, não tem tempo. Pais ocupados, pais ausentes, não têm tempo para estar com seus filhos. Como Davi não teve compromissos de trabalho. Davi estava ocupado demais, compromissos sociais. Tantos compromissos que temos.
Tantos compromissos que temos e nós não temos tempo para os nossos filhos e nos tornamos pais ausentes na vida deles. Davi queria tanto a presença do pai, só para ele. Ele queria o pai só para ele. Eu quero, pai, eu quero, mas ele não pôde falar a linguagem do coração, ele teve que falar a linguagem política. Ô rei, o seu servo gostaria que o Senhor fosse, será que dá para ir? Ô rei, por favor, vá. Mas dentro dele havia um coração explodindo. Pai, eu quero estar com você, pai. Eu quero um pedacinho de atenção só para mim, pai. Eu quero que você fale para mim. Eu quero estar um pouquinho com você, pai, porque ninguém consegue. E eu te amo demais. Pais, cuidado. Nós somos ocupados demais, eu sei. Eu também sou. Eu também sou ocupado demais. Mas nossos filhos estão clamando. E o pai ausente, ele nunca tem tempo. O pai ausente, queridos, ele normalmente não é só falta de tempo, não. Lhe falta outra coisa que é muito séria. E que faltava também Davi claramente. O pai ausente, ele nunca tem disposição para estar com os seus filhos. Lhe falta vontade normalmente, tem coisa mais importante para fazer. Lhe falta muitas vezes paciência. Paciência, porque estar com os filhos exige paciência. E muitas vezes nós não temos essa disposição para estar ali disponíveis para eles. E Davi não tinha disposição. Ele não era só tempo, não. Eu creio que Davi pensou, mas tem tanta coisa aqui para fazer, eu vou me deslocar para lá, para uma festa, vão tosquear as ovelhas, vai fazer um churrasco, vai acontecer uma festa, e eu tenho coisa mais importante para fazer do que isso. Lhe faltou disposição, mas o que o filho queria era estar com o pai. Talvez Absalão quisesse mostrar: pai, olha como eu sei fazer um churrasco gostoso de carneiro. Pai, olha aqui essa pá de carneiro. Já foi na churrascaria? Aquele carneiro gostoso, pingando gordura, aquele negócio descendo no seu prato. Aí a pessoa pergunta: quer uma geleia. É geleia de quê? Geleia de menta para passar nesse carneiro. Ele queria cortar aquele pedaço de carne. Ele queria que o pai provasse e dissesse: onde você aprendeu a fazer churrasco, meu filho? Algum gaúcho por aqui? E ele queria que o pai desfrutasse esse momento com ele. Mas não havia tempo, não havia disposição. Não tinha disposição para isso. Não tinha disposição para estar ali com o seu filho. Havia coisas mais importantes. Havia coisas mais importantes para fazer. Meus queridos irmãos, será que temos sido pais ausentes? Será que não temos tido tempo para estar com os nossos filhos? Disposição para estar com eles? Será que não os valorizamos a ponto de ter essa disposição, ter vontade de estar com eles? Paciência. Precisa ter paciência. Ontem mesmo, agora não é mais pai, é avô, mas ontem o João estava lá em casa, e eu estava lá entretido com uma coisa, e vejo: João, vamos jogar não sei o que lá. Eu pensei: mas meu filho, mas aí lembrei do sermão, eu estava preparando o sermão, aí eu tenho que viver esse sermão antes de pregar o sermão. E ele veio e disse: vamos jogar, avô. E eu disse: jogar o quê? Tinha umas cartas, irmão, não entendia nada das cartas, não entendia nada do negócio, mas eu fiquei lá jogando, na cama, jogando ali, e ele todo empolgado: ganhei, e ganhava, e eu ganhava, e eu perdia, e aquela história, e eu pensando: como é que pode um negócio desse? Mas Deus disse: precisa ter paciência, porque são crianças, o que eles querem é brincar, Pai, você quer jogar comigo? Pai, você quer brincar? Outras vezes inventa de fazer uma cabana na sala, desarruma tudo, traz o cobertor, tem que colocar um cobertor no outro, é um negócio. Mas você tem que estar ali de 4, brincando, fazendo cabana para eles brincarem, cavalinho em você. É isso aí. Aonde a gente vai parar? Era isso que Salomão queria fazer. Ele queria ter o pai ali, talvez passar a mão na barba do pai. Talvez passar a mão, abraçar o pai. Queria ter o pai. Mas o pai nunca tinha tempo. Davi
nunca teve tempo. Davi nunca teve disposição para estar com seu filho. Isso diz alguma coisa a você? Isso fala algo para você? Então pense e medite nessa questão. O drama de Absalão, um filho apaixonado pelo pai, ele foi consequência, em segundo lugar, de ter um pai negligente. Isso foi uma tragédia. Isso foi um problema sério. Davi foi um pai negligente. Aliás, olhando os pais da Bíblia, uma coisa que me impressiona muito é isso. Há muita negligência. Davi foi um pai negligente. Olha, aqui o texto não está todo, é só um pedacinho do texto. Os irmãos vão entender o que aconteceu. Tamar pôs cinza na cabeça. Tamar era irmã de Absalão por parte de mãe. Os irmãos sabem que naquela época era uma confusão danada, não é? Aliás, os irmãos sabem que árabes e judeus são irmãos por parte de pai. Eles são irmãos por parte de pai. O pai é o mesmo, Abraão. O que muda é a mãe, não é? Ismael era filho de Isaac, era filho de Abraão. As mães eram diferentes, né? A mãe de Ismael era Agar, uma egípcia. A mãe de Isaac era Sara, a esposa de Abraão. Árabes e judeus são irmãos, mas só por parte de pai. Então era uma confusão danada, como ainda hoje, às vezes, há uma confusão, né? Então Davi tinha filhos com várias mulheres. Ele tinha várias mulheres. Então ele tinha filhos com várias. Eles eram todos meio-irmãos. Eles eram filhos de Davi, mas eram filhos de esposas diferentes. Aí era uma guerra danada. Cada mulher defendia o seu filho. Era um problema sério. Né? E aí nós temos um problema que aconteceu. Tamar, que era uma moça muito bonita, não é? Ela tinha um outro meio-irmão chamado Amon, que era filho de uma outra mãe, né, que se enamorou da irmã, ficou apaixonado por ela, né, e tinha lá um amigo deles, que era primo lá, era filho da irmã do rei, que arquitetou uma forma dela levar lá um bolinho, ele se fingir de doente, e quando ela chegasse, dar o bolinho, ele pegaria e ele levaria a moça para a cama, que era o grande desejo dele. Porque, na verdade, ele não tinha amor por ela, ele estava apaixonado pelo corpo dela, era algo meramente carnal, e foi o que aconteceu. Tamar foi lá, uma menina linda, virgem, bonita, não é? Um desejo de ter sua família, foi lá na sua infantilidade, foi lá levar, e quando ela chegou, o seu irmão mandou tirar todo mundo, ela ficou sozinha com ele a forçou, levou para a cama, e então teve relacionamento com ela, um abuso seríssimo, terrível. Logo que ele teve o abuso, ele a rejeitou completamente, ele sentiu aversão por ela, porque não há amor. E esse é a realidade de muitos casais. Por isso, meu irmão, minha irmã, não vá para a cama com ninguém, não. Então é por isso que a Bíblia diz que a gente precisa namorar, a gente precisa noivar, a gente precisa pedir a Deus, orar ao Senhor. Aí depois você é rejeitada, não sabe por quê. Porque aconteceu com você o que aconteceu lá com Amon e Tamar. Eu estou perdidamente apaixonado. Paixão é patos, e patos é patologia, e patologia é doença. Então você está aí com uma doença, precisa ser curada. Tem várias formas de curar esse negócio aí. Uma delas é botar você debaixo de chuveiro de água gelada, outra é dar uns tapas bem dados, e outro, enfim, é oração. Mas tem um jeito aí de curar esse negócio que às vezes dá na gente, né? Às vezes você precisa mesmo pedir a Deus, Senhor, cura esse negócio, porque isso não tem nada de amor, porque o amor é algo completamente diferente. Então aconteceu, ele a humilhou e simplesmente a colocou para fora. E quando ele a colocou para fora, então aqui, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa, que era uma túnica de virgem, que estava usando, e se pôs a caminho com as mãos na cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, o seu irmão Amon lhe fez algum mal? Claro, eu já estava desconfiado disso, né? Agora acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Olhem como Amon estava nesse momento, né? Amon sente o drama.
Mas a grande expectativa de Amon qual é? O pai vai tomar providências. Amon falou isso daí, porque na mente dele, lá vai a lente de novo, na mente dele, o seu pai iria tomar uma providência. O pai vai tomar uma providência. Ele é o pai, eu sou seu irmão. Então veja, acalme-se, ele é o seu irmão. Não faça nada, não divulgue nada, não fala para ninguém. Vem aqui para casa, né? Não se deixe dominar pela angústia, porque quando a gente se deixa dominar pela angústia, começa a contar para todo mundo. Isso é um problema sério. Se você está com um problema no casamento, não conta para ninguém. Fala com Deus, porque depois, quando você quer restaurar o relacionamento, você não consegue mais, porque falou que não devia, para gente que não devia. Então preste atenção no texto sagrado. O texto, ele fala tanto, acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia, não sai pela rua falando para todo mundo, não fica no zap, larga disso. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Agora veja, aí é que vem. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. O que é que Davi fez? Nada. O que é que Davi fez? Nada. Ele ficou muito furioso, não é? O rei Davi ficou furioso. Mas o que é que ele fez com essa fúria? Ele não fez nada. E porque ele não fez nada, um incêndio de proporções terríveis começou a brotar no coração de Absalão. Um pai negligente. Guerras em famílias porque pais são negligentes. O irmão só faz besteira, mas o pai sabe e não faz rigorosamente nada. O filho só faz o que não deve, mas o pai nunca o chama para dar uma chamada nele. Pai negligente. Pais negligentes, queridos, são pais que não assumem a responsabilidade de educar os filhos. Educar um filho é ajudá-lo a desenvolver o seu caráter. É levar o filho a desenvolver a sua fé. É necessário, pais, que não sejam negligentes. Davi foi negligente, ele não ensinou seus filhos a desenvolverem seu caráter, a dizer ao seu filho, filho, isso é errado, filho, seja homem, haja dessa e dessa forma, meu filho, vem cá, olha, é assim, e assim, e assim, pai precisa dizer isso, o filho vai casar, chama seu filho e diga, meu filho, casamento é coisa séria, temos aprendido aqui que casamento é para homem, casamento não é para menino, meu filho, assuma a sua esposa, assuma a sua família, seja honesto, seja fiel aos seus relacionamentos. É necessário educá-los. Quando são pequenos, é necessário educar. Ele chega em casa com um monte de coisa. De quem é isso, meu filho? O meu coleguinha deu. Não, coleguinha não dá nada não. Coleguinha não dá nada não, meu filho. Quem comprou isso, o coleguinha, foi ele? Não foi o pai. Então pai é que dá. Pai é que dá, não é filho, não pode. Então vamos lá na escola levar tudo isso. Mas ele, vamos lá. E leva lá e chega e diz, olha, meu filho levou isso aqui. Naturalmente eles brincaram. Agora, filho, devolva isso. Devolva e diga, olha, me desculpe que eu levei para cá. Devolve tudo. E ele aprendeu a quê? A ser um homem, menino, moço de caráter. De caráter. Ele aprende a ter caráter. É preciso ensiná-los a ter fé. Davi, ele foi omisso, ele não assumiu a responsabilidade de educar os seus filhos, de gerar fé, de educá-los nos caminhos do Senhor. Ele falhou nisso. E muitas vezes temos falhado. Muitas vezes somos negligentes. Mas Davi foi negligente, ele não assumiu a responsabilidade de ensinar os seus filhos, orientando com autoridade, disciplinando com firmeza. Irmãos, nós hoje padecemos de um mal terrível, inclusive o Brasil, inclusive o nosso país. Nos falta autoridade. Falta autoridade. Nós vivemos numa sociedade sem autoridade. E sem autoridade, nós acabamos tendo uma sociedade caótica.
Davi não exerceu a autoridade, ele ficou indignado. Mas e daí? O que é que ele fez? Nada. Ele precisava ter orientado o seu filho. Meu filho, você errou. Você cometeu um erro tremendo. E você vai ser disciplinado. Você vai receber uma disciplina por isso. Irmãos, nós hoje temos pais que têm medo de disciplinar os filhos. As crianças são terríveis. E os pais olham e riem e acham graça. Às vezes se indignam até com alguém que chama a atenção. É necessário. A palavra de Deus diz, ensina a criança, tu a fustigarás com a vara e libertarás o seu coração do pecado. Aí a gente diz, fustigar com vara? Que é isso? Meu filho nunca apanhou. Um dia vai te bater. O filho que nunca apanhou, um dia vai bater em você. É isso aí. Você quer apanhar mesmo? Então tá bom, continua fazendo isso. Continua fazendo. Tu o fustigarás. Naturalmente você não vai arrasar o bumbum da criança, não é? Mas a ideia da vara é exatamente para não ser sua mão física, não é? Então você pega uma varinha de marmelo que dói pra caramba, ou então um cinto, dá uma cintada na bundinha dele, fica lá, e dá um negócio assim, mas aquilo faz um bem danado, meu irmão. Eu já falei para vocês, não é por falta de saber, não. A sabedoria está aqui, minha gente. A sabedoria está aqui. Então, quando você bate aqui, a sabedoria vem para cá. A sabedoria vem para cá. Então, falta sabedoria por quê? Porque ela está toda aqui. Agora não tem mais jeito, meu irmão. Aí cresceu demais, aí e tem um tempo certo. E tem uma bundinha certa para bater. Depois que cresce, o negócio não dá mais. Aí não adianta mais. Pode bater à vontade que não sai nada, meu irmão. A sabedoria já foi embora. Quer dizer, não está nem aqui, e sumiu. Bateu asas e voou. Então precisa disciplinar. Davi tinha que ter chamado seu filho. Davi teria que ter chamado Amon e dizer, Amon, o que é que você fez? O que é que você fez com sua irmã, Amon? Ela é sua irmã, e ainda que não fosse sua irmã, o que é que você fez, meu filho? Você vai ser punido, você vai ser castigado, você fez coisa seríssima. Deus tenha misericórdia de você, meu filho. Era isso que Amon esperava, era isso que Absalão esperava, mas o pai negligente, ele não assume a responsabilidade, ele não educa, ele não ensina, e os filhos vão crescendo com esse problema sério, que é tratado inclusive no Seminário Veredas, que é a questão da identidade. A questão da identidade, a educação do pai, o ensino do pai é fundamental para a identidade, tanto do homem quanto da mulher. É o homem que confere identidade aos filhos. E hoje nós temos uma geração sem identidade, porque teve um pai negligente. Teve um pai negligente. Não sejam negligentes. Não sejam pais, não sejam negligentes. Estou falando para mim também. Que nós possamos assumir a responsabilidade de educar. A responsabilidade de educar não é da escola, não é da igreja. É minha, é sua. A responsabilidade de educar não é da escola, é do pai, é da mãe, não é da igreja. Nós estamos criando uma geração de deseducados, uma geração de crianças. Algumas pessoas, alguns especialistas aí que estudam comportamento, eles estão prevendo que as próximas gerações vai ser muito difícil trabalhar com eles no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Começa que as gerações mais novas hoje são gerações cansadas. Esse pessoal já nasce cansado. É um cansaço danado. Você tem 15 anos, 16 anos, você cansa. É um cansaço só. Eu não sei de onde vem tanto cansaço. Eu não sei se hoje as irmãs estão concebendo alguma coisa. Tem alguma coisa na barriga da mulher hoje que cansa a criança. Mas ele nasce uma canseira danada. É cansado a vida toda. Para tirar o camarada de estar lá tocando, teclando, para fazer uma coisa, é um custo. Estou cansado. E come, bota comida para dentro, e a barriga vai inchando, e cansa. Nós estamos com uma geração muito difícil, gente. Porque os homens, os pais, eles não assumem mais a responsabilidade. Educar meus filhos é tarefa minha, e eu sempre agradeci tanto
aqueles professores que se preocupavam com eles e me chamavam e diziam, olha, seu filho, e eu chamava. Eu nunca culpei professor. Eu nunca achei ruim com o professor dizer que meu filho precisava de ser disciplinado. Eu sempre agradeci a Deus, sempre entendi isto como bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa. Sobre a vida. E eu lembro quando uma vez fui lá no colégio do Léo, não lembro que idade ele tinha, era ainda, acho que ainda pré-adolescente, e a professora lá, a diretora falou comigo alguma coisa, e eu disse, muito obrigado, senhora diretora, e levei para casa, e sentamos uma conversa de homem para homem, e olha, o negócio foi sério. Mas ele teve a oportunidade de abrir o coração, de falar o que ele estava sentindo, os problemas que ele estava vivenciando, mas foi disciplinado, foi disciplinado. Passamos lutas, passamos dificuldades, passamos com ele, mas hoje ele é um homem. E eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso. Uma das coisas hoje que me dá mais prazer é levar uma bronca do meu filho. Irmãos, eu faço até de propósito, eu erro de propósito para ele me dar bronca. É como com a minha mulher, eu erro de propósito para ela me dar bronca, para eu dizer, eu estou errado, eu preciso saber que eu estou errado, que eu não sou perfeito. Isso é brincadeira com ela, né? Mas eu gosto de levar bronca do meu filho. Eu gosto quando ele dá uma bronca, diz, mas pai, como é que pode? Eu digo, você está certo, meu filho. Puxa, quem foi que educou você? Quem foi que te educou desse jeito? Quem foi que educou você desse jeito? Né? Precisa educar. Você precisa fazer do seu filho um homem, da sua filha uma mulher, para a glória de Deus. E finalmente, o drama de Absalão, um filho apaixonado pelo pai, foi consequência de um pai imprudente. Davi foi um pai imprudente. Davi foi muito imprudente. O texto que eu quero mostrar para vocês agora, quando eu o leio sozinho, eu choro. Eu choro. Eu não sei, acho que está bem pequenininho, mas você pode pegar o texto. É 2 Samuel 14, 21, 24, 28, 32 e 33. Já se passaram alguns anos. O texto diz que, porque Davi não tomou nenhuma atitude, Absalão foi tomado de ódio por Amon. E o que aconteceu? Tragédia anunciada. Absalão fez lá uma festa, convidou todos os filhos do rei e pediu ao rei permissão exclusiva para que Amon fosse. E Davi nem para perceber, porque ele não percebia muito essas coisas. Ele entendia de reino, mas de filho ele entendia muito pouco. A gente às vezes entende tudo. Você é um expert em não sei o que lá. Mas você é um bitolado completo em termos de relacionamento interpessoal, especialmente com seu filho. E aí Amon foi, e o que é que Absalão fez? Matou. Matou o seu irmão. Matou o seu irmão. Quando Davi soube, até pensou que iam matar todos os irmãos, e aí o tal do primo, tem um primo aí que é um capeta, o tal do primo chegou e falou, não, foi só um que morreu. Foi só um que morreu. Capeta é assim mesmo, né? Foi só um que morreu. Então, aí quando Davi sabe, não é? Aí Davi fica muito irado, e o que acontece é que Absalão foge do país, vai se exilar. Vai se exilar, sabe onde? Em Moabe, né? Por quê? Porque, na verdade, a sua descendência era moabita. A sua bisavó, não é? Era moabita. Quem era o nome dela? Era essa, Ruth. Né? Ruth. Então ele foi lá para a casa lá dos seus parentes lá, e ele foi, e aí ele ficou muito tempo. E aí ele queria voltar, mas o pai não o deixava voltar, estava brigado com ele. E aí acontecem muitas coisas. Aí Absalão quer voltar, aí Absalão não consegue falar com Davi, tenta falar com Joabe, que é o general, não consegue falar com o general. Aí tem uma ideia maravilhosa. Sabe qual foi a ideia? Olha a ideia que o camarada tem. Olha o que é um coração cheio de ódio, não é? Ele vai e bota fogo
Botafogo, não é o time, é Botafogo mesmo, no campo de Joabe. Aí o campo começa a arder. Quando isso acontece, Joabe vai lá conversar com ele e diz, eu quero ser recebido pelo rei. Aí Joabe contrata uma senhora que conta uma história. Enfim, o fato é de que então o rei permite que Absalão volte. Então aqui é a conversa de Davi com o rei. De Joabe com o rei. Veja o que diz o texto. Depois o rei disse a Joabe, muito bem, atenderei o seu pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Mas o rei disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. E o coração dele está ardendo. Ele quis voltar para Jerusalém porque ele queria ver o pai. Ele tinha saudade do pai. Ele amava o pai. Ele queria até ser repreendido pelo pai. Ele queria que o pai o repreendesse. Mas o pai não deixa. Quando o pai permitiu que ele voltasse, o pai chega e diz, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Versículo 32, Absalão respondeu, mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem, porque voltei de Jesur, lá da terra onde ele estava, melhor seria que eu lá permanecesse, quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar, eu quero ver o meu pai, eu quero ver o pai, eu preciso ver o meu pai. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Vocês percebem? Tem que haver mediador entre filho e pai. Você está percebendo o drama? Por isso é um drama de um filho. Então foi contar, este mandou chamar Absalão, que entrou. Então Davi mandou chamar Absalão. Entrou e prostrou-se rosto em terra perante o rei. E o rei saudou com um beijo. E Absalão foi embora. Aqui é que está o drama. Aqui se encerra o drama. Porque, meus irmãos, ele quer ver o seu pai. Ele quer ser recebido pelo pai. Ele não quer ser recebido pelo rei. Ele quer ser recebido pelo seu pai. E o rei está ali, agora, assentado no trono. O rei está lá, sentado no trono. E ele diz, mandem vir o jovem Absalão. O rei está no trono para receber o seu filho. É o rei. E as portas se abrem. E as trombetas ecoam. E a ordem é dada. Eis o príncipe. E todos se curvam. E Absalão aponta lá. E o rei está sentado. E o rei sentado. E Absalão vem entrando. E Absalão era um homem bonito, lindo. Cabelão. O que eu mais tenho inveja dele é do seu cabelo. Cabelão. Todos se prostrando. Todos fazendo vênia. E ele vem vindo. E quando Absalão vem vindo, ele está pensando uma coisa. Será que meu pai não vai se levantar e não vai vir ao meu encontro? Será que ele vai me receber como rei e não como pai? Absalão está vindo, mas ele está chorando por dentro. Vocês podem sentir o choro dele? Ele está chorando por dentro. Ele pensa, será que eu continuo ou eu volto? Mas ele diz, não é possível. Meu pai vai levantar. Ele vai vir me abraçar. O rei fica impávido e sereno. Absalão continua. Absalão vem vindo. Absalão vem vindo. Chega aos degraus do trono. O rei impávido e sereno. O rei não se move. Absalão diz, não é possível. Ele vai me receber como rei? Ele não vai me receber como pai? E ele sobe. E ele sobe. Ele faz uma vênia diante do rei. O rei estende a mão, como estenderia para qualquer súdito. Ele o beija. E o despede. Quando Absalão sai da presença do rei, a sentença de morte está colocada no seu coração. Vocês entendem?
o que um pai pode fazer com o filho? Vocês entendem? Agora não tem mais jeito. A sorte está selada. Esse moço queria um abraço e um beijo do pai. E foi recebido pelo rei. Ele foi recebido pelo rei. Um pai como ele, um pai imprudente, não sabe perceber a carência dos filhos. Como Davi não soube perceber a carência do seu filho. Não soube perceber. Carência de atenção. Carência de carinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser velho, carcomido. Seu filho, o que ele mais deseja é um abraço seu. Não há nada que um filho mais deseje na face da terra do que um abraço apertado do seu pai. Carência. Um pai imprudente, ele não soube perceber a carência daquele filho. Tratou-o como qualquer outra pessoa. Filhos são filhos. Filhos são herança do Senhor. Filhos são bênção do Senhor. Filhos são especiais. Mas ele não soube tratar dos sentimentos feridos do seu filho. Ele não soube tratar dos sentimentos feridos. Ele não soube tratar do sentimento de rejeição, do sentimento de mágoa que Absalão tinha. Estamos muitas vezes no seminário Veredas tratando dos sentimentos feridos dos outros, mas não tratamos dos nossos. Recebemos em nossos consultórios, em nossos gabinetes, os filhos dos outros. Tratamos das mazelas dos outros, mas não tratamos dos nossos. Ali estava um filho se sentindo rejeitado pelo pai, magoado profundamente pelo pai, querendo chorar no ombro do pai. Vocês lembram? Quando Jacó se encontrou com José? Ah, que coisa linda, eu choro junto. A Bíblia diz que quando José chegou e quando Jacó está vindo, ele se jogou no braço, no ombro do seu pai e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Não tem coisa mais gostosa do que chorar no ombro de um pai. E José chorou, e olha que ele era o governador do Egito. Ele chorou no ombro daquele pai. Eu gostaria de estar lá para ouvir o que é que ele está a dizer. Pai, eu te amo. Pai. Oh pai, como eu te amo. Era tudo o que Absalão queria. É que Davi saísse, fosse ao encontro dele e o abraçasse. E ele pudesse chorar e pudesse dizer, pai, me perdoe, pai. Ele queria cair aos pés do pai. Ele queria dizer, pai. Ele queria beijar os pés do pai e dizer, pai, eu pequei. Pai, me perdoe. Pai, me perdoe. Ele queria. Mas o pai o tratou como rei. Um pai imprudente. Isso diz alguma coisa para você? Isso fala alguma coisa com você nessa manhã? Queridos, o drama de Absalão, um filho apaixonado pelo pai, foi consequência de 3 atitudes de Davi. Qual foi a primeira? Ele era um pai ausente. Foi consequência de ele ter um pai que era um pai negligente. E consequência de ele ter um pai que era um pai imprudente. Um pai imprudente. Será que algum irmão aqui nesta manhã está sendo um pai ausente, um pai negligente ou um pai imprudente? Será que alguém, você na internet, algum de nós está sendo? Talvez eu pudesse até colocar ali avô, né? De repente, hoje em dia as coisas estão tão, né? Será que nós estamos sendo, né? Já que tem essa situação, será que algum de nós? Olha, será que algum dos nossos filhos está vivendo o drama de Absalão?
Será que algum dos nossos filhos, agora, será que você veio e deixou para trás um filho? Será que o seu filho está vivendo um drama e você não sabe? Será que sua filha está vivendo um drama e você não sabe? Será que os nossos filhos estão vivendo? Assuma o compromisso diante de Deus de ser a partir de hoje um pai presente, um pai amoroso, um pai abençoador na vida dos seus filhos. É tudo o que o Senhor quer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava lendo um dia a história, eu não lembro aonde nem quem era, mas era um grande evangelista, era um evangelista internacional. E aquele homem ou escreveu ou deu uma entrevista, e alguém estava assim, entrevistando, dizendo, puxa, o senhor foi um pregador de fama internacional, o senhor ganhou milhares de vidas para Jesus, puxa, conta para a gente, conta um pouquinho disso, etc. E aquele homem, na resposta, baixou a cabeça e ele disse, é verdade que eu fiz tudo isso, mas eu sinto-me um fracassado. E o repórter disse, como assim? E aquele homem disse, eu levei milhares de pessoas a Jesus, mas eu não consegui ganhar os meus filhos para Jesus. Alguns anos atrás, em São Paulo, numa praça, fizeram uma estátua para um pastor famoso de São Paulo. E chamaram a família para a inauguração da estátua. Nunca façam nenhuma estátua para mim no bairro Peixoto, viu, gente? E houve aquela coisa, e veio muita gente, e muito discurso para cá, e muito discurso para lá. E ao final, alguém procurou um dos filhos, só foi um filho aquela festa, né? E disse, e aí, como é que você está sentindo, vendo seu pai homenageado, etc. Aquele filho olhou nos olhos da pessoa e disse, a denominação teve um excelente pastor, mas eu tive um péssimo pai. Que Deus nos ajude a sermos pais presentes, amorosos, abençoadores na vida dos seus filhos. Um abençoado e feliz dia a todos os pais aqui presentes. Que Deus nos abençoe.